Boa tarde, Brasília. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite do professor Fernando Paulino para esse importante evento. A Universidade de Brasília, mais uma vez, oferece para a comunidade uma oportunidade para discutir aspectos importantes da vida social, e esse seminário nos dá o pretexto de colocar questões e apontar caminhos futuros. Eu quero me desculpar por não estar aí com vocês, porque eu estou passando uma temporada em Sevilha para atividades do meu pós-doutoramento. E eu pretendia fazer essa intervenção em tempo real, mas um desacerto na minha agenda fez chocar dois compromissos. Então, no momento em que vocês estarão vendo esse vídeo, muito provavelmente eu vou estar em Rabat, no Marrocos, e para não correr o risco de fazer uma transmissão em trânsito, eu decidi gravar essa rápida intervenção. Se vocês tiverem perguntas, por favor, encaminhe ao professor Paulino, que pode me repassar. Eu terei o máximo prazer e interesse em responder, porque esse é um assunto prioritário nas minhas pesquisas. Feito esses apontamentos, vamos ao que me traz até vocês. Como diz o título da minha fala, eu quero explorar um pouco as tensões atuais no jornalismo entre privacidade e transparência. Esses dois conceitos estão sofrendo profundas e muito rápidas mudanças, e eu quero me deter inicialmente sobre a questão da privacidade. Desde 2016 eu venho desenvolvendo uma pesquisa para tentar entender melhor como o jornalismo está sendo impactado pelas muitas mudanças que vem sofrendo a privacidade. Sim, é verdade, a privacidade já não é mais o que era antigamente. Já foi o tempo em que se pensava que a vida pública e a vida privada eram mundos bem definidos e bem separados. Hoje, as divisas que os separam não estão só borradas, mas em algumas situações elas são inexistentes, em outras elas são ambíguas. Há pelo menos 50 anos alguns pesquisadores já estão tratando disso. Em 69, um sujeito chamado Jerry Rosenberg publicou um livro chamado The Death of Privacy, A Morte da Privacidade. Ele apontava para o fato de que os meios de comunicação e a vida urbana estavam modificando as nossas culturas e transformando o nosso modo social de viver. Desde Rosenberg, outros autores em diversas décadas vêm se preocupando com o fim da privacidade. Mais recentemente, nas últimas 2 décadas pelo menos, isso de forma mais intensa. Em 99, o Reginald Whittaker já alertava para o fato de que a vigilância total estava se tornando uma realidade em muitos países. Na mesma época, Charlie Sykes apontava para os ataques contra os direitos pessoais em casa, no trabalho e nos demais quadrantes da vida dos sujeitos nas nossas sociedades. O Craig LaMay organizou um livro em 2003 retomando a discussão pela perspectiva do jornalismo e a urgência de se debater como os profissionais lidam ou lidavam com a privacidade, pelo menos lá nos Estados Unidos ou nos meios anglo-saxônicos. Em 2007, a Jacqueline Klosek alertou para o que ela chamava de uma guerra contra a privacidade. E outros pesquisadores se puseram a combater a hipótese do fim da privacidade. Há um bom livro sobre o tema que foi organizado em 2014 por Tubaro Kazili e Sarabi, e outros autores também se colocaram a pensar sobre como seria viver num mundo sem privacidade. É o caso de um volume editado por Austin Sarah em 2015. Numa realidade como a nossa atual, quando se fala de Wikileaks, vazamentos globais de informação, de fugas de dados pessoais, do escândalo Cambridge Analytica Facebook, de leis de proteção de dados pessoais, não se pode simplesmente fazer como o Mark Zuckerberg fez em 2010, quando ele disse que a privacidade não é mais uma norma social. Um documentário brasileiro chamado Freenet é bastante divertido nesse sentido, pois em um determinado momento os realizadores passam a perseguir Mark nas ruas e a importuná-lo. E o que ele queria, afinal? Ele queria privacidade.
Vocês podem encontrar esse documentário no YouTube, aliás, vale também encontrar no YouTube, assistir e ver o TED do jornalista Glenn Greenwald, que explica por que privacidade importa. Muito bem, não dá para jogar o bebê com a água do banho, como eu costumo dizer. Não dá para descartar a privacidade só porque ela não é mais como era antigamente. Do ponto de vista conceitual, duas autoras dos Estados Unidos contribuíram bastante nos últimos tempos. Uma delas é Sandra Petrônio, que em 2002 escreveu um livro sobre a necessidade de reimaginar as fronteiras da privacidade por meio do que ela chama de uma dialética da divulgação. E a Ellen Nissenbaum, que em 2010 propôs a ideia de integridade contextual para a privacidade. A Ellen Nissenbaum, junto com o Daniel Solove, são hoje os nomes mais lembrados dos Estados Unidos quando se discute o tema. E as contribuições deles são no sentido de se pensar a privacidade não como um círculo rígido, com fronteiras bem demarcadas e uma cancela para restringir a entrada e a saída de alguém ou de algo. O contexto e as relações entre as pessoas vão ser determinantes e eles vão ajudar a definir o que deve circular amplamente e o que deve ser resguardado. Isso parece bastante óbvio hoje, mas não foi fácil chegar até aqui e a pensar dessa maneira. A privacidade ela é uma construção social, ela é histórica, ela é uma invenção humana, ela evolui conforme as sociedades evoluem. Isso é um distinto de cada geografia, isso é uma distinção de cada localidade também. Os contextos vão determinar. Os autores mais recentes e que me parecem mais arejados a tratar desse assunto são John L. Mills, que em 2015 publicou um livro chamado Privacy in the New Media Age, e o Andrew McStay, que 2 anos depois, em 2017, lançou um livro um pouco mais interessante chamado Privacy and the Media. Esses autores eles nos ajudam a considerar, primeiro, as contribuições da Ellen Nissenbaum e dos outros, e a considerar a privacidade não como uma capacidade de esconder algo, de restringir alguma coisa, mas como autonomia informacional. E o que quer dizer isso? Num mundo como o nosso, em que muitas das nossas informações pessoais estão disponíveis e que muitos desses dados foram oferecidos por nós mesmos, ora, a privacidade vai significar o nosso poder sobre esses dados. Ter privacidade, então, vai ser o quê? Vai ser exercer um controle sobre os nossos próprios dados, decidir sobre o que nós queremos que os outros saibam de nós e decidir o que queremos guardar para nós mesmos. Isso tem tudo a ver com a nossa realidade, nossa atualidade. Quando a gente vê nas redes sociais, por exemplo, as pessoas nos atirando na cara detalhes das suas vidas pessoais que nós não gostaríamos de saber. E tem tudo a ver com jornalismo também, porque jornalismo, como já disse o Heródoto Barbeiro, o jornalista Heródoto Barbeiro, o jornalismo é aquela atividade que mostra para uma parte da sociedade o que a outra parte está tentando esconder. Então, a dicotomia privacidade e publicidade é essencial e fundamental no jornalismo. Aliás, a privacidade vai surgir como um direito pessoal em 1890 nos Estados Unidos, muito por conta dos meios de comunicação. Os advogados Warren e Brandeis, Samuel Warren e Louis Brandeis, vão manifestar suas preocupações sobre os jornais que estavam surgindo naquela época, no final do século XIX, e invadindo a vida das pessoas com as suas impertinentes câmeras fotográficas. A privacidade então vai ser colocada pela primeira vez como um direito pessoal, mas ela é, em muitas situações, um direito pessoal que colide com o direito coletivo, que é o que? O direito de saber, o direito à informação. E aí nós temos um ponto de tensão crucial entre privacidade e transparência. Como vamos equalizar isso em nossos dias? Esse é um desafio imenso. O que significa invadir a privacidade alheia numa época em que, por exemplo, as pessoas negociam as suas intimidades a todo momento nas redes sociais? O que é legítimo investigar em termos de vida pessoal de sujeitos anônimos ou de celebridades e pessoas com cargos e funções públicas? Como nós podemos definir interesse público na atualidade?
Vejam vocês que os códigos de ética da nossa profissão fazem constar a preocupação com a privacidade alheia. Muitos deles e desses códigos dizem que os jornalistas devem respeitar a privacidade, a intimidade, mas esses mesmos documentos eles deixam amplas brechas para violar a privacidade. Em nome do quê? Do chamado interesse público. É realmente estranho, confuso, desconcertante. Ao mesmo tempo em que os jornalistas se especializam e se instrumentalizam para invadir a privacidade alheia, para garantir o direito à informação, os jornalistas mesmos são o quê? São muito arredios quanto à transparência dos seus próprios atos. Eu pergunto, como a privacidade é compreendida pelos jornalistas na atualidade? O que eles consideram importante revelar, no momento, contrariando a vontade de preservação de terceiros. Para responder um pouco essas questões, eu fui ouvir os jornalistas. Eu elaborei um questionário eletrônico de 26 questões, de múltipla escolha, que abordassem esse tema. Antes de aplicar a survey, eu tramitei tanto o questionário quanto o termo de consentimento livre e esclarecido no Comitê de Ética em Pesquisa lá da Universidade Federal de Santa Catarina, a minha universidade. Eu atendi então a resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa e inseri a pesquisa na plataforma Brasil. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho importante informar sobre isso, porque é uma questão de coerência científica, é uma pesquisa sobre ética, então precisamos também adotar meios éticos de coleta de dados e também uma questão de transparência para que outras pessoas possam saber um pouco mais dela. Pois bem, depois de aprovado pelo Comitê de Ética e liberado para a coleta de dados, eu apliquei o questionário através de listas pessoais de jornalistas em todo o Brasil. Eu não tive preocupação estatística, mas eu quis manter uma certa proporcionalidade de participação de jornalistas de todas as regiões brasileiras. Eu tomei como base os dados censitários do Perfil do Jornalista Brasileiro, aquele livro editado pelo Jacques Mick e pelo Samuel Lima, e eu fui compondo a amostra dos sujeitos de pesquisa a partir de novos e-mails e da técnica de bola de neve. Quando um jornalista indicava, outro da sua redação para responder e assim por diante. Esse meu questionário foi respondido por 120 jornalistas de redação no país todo, jornalistas de redação, não freelancers e não assessores de comunicação. 8,4% eram da região centro-oeste, 10,8% do norte, 19,2% do nordeste, 18,3% do sudeste e 43% do sul do país. Há uma certa desproporção na participação de jornalistas do sul em detrimento do sudeste, mas como eu disse, a minha preocupação não era exatamente estatística, mas proporcionar que todas as regiões participassem. A maioria dos 120 respondentes eram homens, 53% eram homens, e a maior parte dos respondentes tem entre 6 e 10 anos de carreira. 35% então dos respondentes são considerados experientes. Eu também pude ouvir jornalistas menos experientes, com menos de 5 anos e com mais de 20 anos de experiência. Os dados completos dessa survey fazem parte de um artigo que eu escrevi que está submetido a uma revista, então eu não vou detalhar tantos dados, até para manter o trâmite da avaliação da revista. Eu posso dizer algumas coisas, né? Os dados me mostraram que os jornalistas brasileiros valorizam a privacidade. Para 85% deles, a privacidade é importante ou é muito importante. Mas os jornalistas brasileiros se importam mais com a privacidade das suas fontes do que com as suas próprias privacidades. Isso é preocupante. Isso é preocupante diante de um cenário de crescente vigilância massiva e das perseguições de empresas e governos a jornalistas. Esse desequilíbrio aumenta a vulnerabilidade das redações. Mas isso não faz com que os jornalistas desistam de investigar ou farejar as suas histórias. 84,2% dos sujeitos da pesquisa afirmaram não estar dispostos a deixar de perseguir famosos ou detentores de cargos públicos para contar os seus segredos, por exemplo. Os resultados da survey traçam um perfil impetuoso do jornalista e até mesmo intrusivo. A maior parte
deles não hesitam em usar bancos de dados reservados para obter dados pessoais, para fazer suas matérias, e um pouco mais de um quarto se recusaria a usar e-mails pessoais. Todos os outros usariam e-mails pessoais. E apenas 10% se recusaria a usar mensagens de WhatsApp, né, nas suas matérias. Quer dizer, eles topariam usar e-mails e mensagens interpessoais para fazer as suas matérias, né? Eles não reservariam isso. Os dados sugerem também que os jornalistas brasileiros entendem que as redes sociais funcionam como prateleiras abertas, onde se pode pegar o que bem entender, sem permissões ou autorizações. A maioria dos jornalistas também aceita e naturaliza o uso de câmeras ocultas e apenas uma parcela bem reduzida rechaça essa prática, 6,7%. Em geral, os jornalistas brasileiros, os profissionais, eles aceitam obter informações mediante acordos de confidencialidade com as suas fontes, o que consagra o off the record, o off, né, na profissão. Quando questionado sobre o uso de drones para captação de dados, de imagens, os jornalistas que responderam à pergunta, né, o questionário, consideram um instrumento legítimo. Mas eles demonstram uma certa dúvida se a utilização pode ser uma violação de privacidade ou uma invasão de propriedade. Quer dizer, não está claro para o jornalista brasileiro se aquilo pode resultar num deslize ético ou um crime. Os resultados permitem perceber certa indisposição para obter a autorização das fontes por parte dos jornalistas. Para atender às demandas informativas da sociedade, então o jornalista parece entender que o consentimento é meramente protocolar, né, e ele pode ser dispensado. Bom, para finalizar minha fala, as respostas que eu colhi reforçam os cânones profissionais à medida que sobrevalorizam o direito de informar do público frente aos direitos individuais de privacidade e intimidade. Por isso, em situações delicadas como a divulgação de assassinatos, estupros, sequestros e até suicídios, alguns jornalistas relevem a necessidade de resguardar a identidade das suas vítimas. E isso pode abrir, por exemplo, brechas perigosas para a estigmatização, para o julgamento moral dessas vítimas. Como eu disse, isso é apenas uma amostra das percepções dos jornalistas brasileiros sobre a questão da privacidade. De forma direta, a questão está ligada à publicidade das informações, mas é notório também que os jornalistas são culturalmente avessos à transparência dos seus atos cotidianos. Quantos jornalistas vocês conhecem aí que contam para o seu público como obtiveram as informações das suas matérias? Quantos jornalistas contam exatamente para suas fontes do que trata a reportagem e o que eles farão com as informações que coletaram? Nós poderíamos dizer que esses pequenos segredos jornalísticos ajudam a proteger a informação. Em algumas situações isso é verdade. Em outras, é só uma maneira de ser menos transparente. Justamente o que os jornalistas cobram dos outros agentes sociais. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e bom evento. Por favor, encaminhem as perguntas que tiverem ao professor Paulino, que eu vou ter o prazer de responder a vocês. Mais uma vez, muito obrigado.